noite para você que está aqui. Boa noite para você que está em casa. Gente, resolveu esfriar de uma vez, hein? E os irmãos ficou tudo com medo. Cadê os irmãos, minha gente? Foi arrebatado? Vamos dar início ao nosso culto. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, Deus, te damos graça por essa oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor. Nós te pedimos, querido Espírito Santo de Deus, que venha tomar o teu lugar em nosso coração. Espírito Santo de Deus, que a tua graça venha sobre nós. Abra o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, faça a sua vontade. Venha mover os nossos corações, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, nós pedimos que o teu Espírito Santo venha conduzir, ó Pai querido amado, este momento, em nome de Jesus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções
adoração, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor, ou eu sou Deus. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ou eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim.
só tu tens pra mim. Aleluia, glória a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor seja para ti, Senhor. Estão prontos? Vou pedir para os irmãos sentarem. Pode sentar, por favor. Hoje nós terminamos o mês, né, com o tema dia a dia na vida cristã. E hoje eu vou terminar com as batalhas do dia a dia na vida do cristão. Ei, Maria, que gosta de batalha. Eita, nós. Mas vou pedir para vocês abrirem a palavra de Deus em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Deixa eu colocar o óculos, senão eu não vou enxergar nada. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Evangelho de Lucas 4, capítulo 4. Amém? Então vamos lá. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. E naqueles dias ele não comeu nada, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas de toda a palavra de Deus, está na minha Bíblia, sim. E o diabo, levando um alto monte, mostrou-lhe um instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e eu a dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor teu Deus, e só a ele tu o servirás. E ele trouxe para Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará aos seus anjos ordem sobre ti, para te guardar. E eles te sustentarão em suas mãos, para que algum momento o teu pé nunca tropece em uma pedra. E Jesus respondendo lhe disse: dito estás, tu não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, que o Senhor, ó Pai querido amado, conduza, Pai, as palavras, ó Pai querido amado, até o coração dos teus filhos, ó Pai. Que esta palavra, Senhor Deus, ela venha trazer transformação, ó Pai. Mas que ela venha, ó Pai querido amado, confrontar-nos, ó Pai querido. Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles, ó Pai, que ouviram essa mensagem, ó Pai querido amado, sejam transformados pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. E obrigado, ó Pai querido amado, por me escolher, ó Pai, uma pessoa tão pequena, Pai. Nada eu tenho, Senhor Deus, para oferecer aos meus irmãos, se não provém de Ti, ó Pai. Para o Senhor Deus, eu anunciar a Tua mensagem. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Vou deixar a palavra aberta aqui. Bom, então a gente viu aqui que o texto de hoje vai ilustrar os desafios que todos os filhos de Deus passam todo santo dia. Então, todos os dias, os filhos de Deus enfrentam lutas, enfrentam batalhas. E a luta nada mais é do que a luta entre os desejos humanos e os valores espirituais. Sempre foi assim. E eu acho que até o dia que Jesus voltar vai ser assim. E a gente vê as coisas, a humanidade cada vez pior. E aí a gente vê que o coisa ruim, né, chamado diabo, ele está a todo momento nos espreitando. Ele está todo tempo estudando, vendo ali o que ele pode fazer ali para ele enlaçar a gente nas suas manobras malignas.
Mas nós vimos aqui que a palavra de Deus, que Jesus nos ensina, Jesus ele nos encoraja a combater esse mal. E esse mal que nós vamos falar hoje é sobre a tentação, né? Que são essas batalhas que a gente enfrenta. E através da palavra a gente vai estudar um pouquinho de como que a gente pode fazer para vencer essas batalhas e como é a sutileza do inimigo. Porque às vezes a gente fala assim, eu não sou tentado todos os dias. Será que não, meu irmão? Você nunca acordou naquele dia e fala assim, parece que hoje acordei, né? Esse é o jargão aí que o pessoal usa, né? Acordei com o pé esquerdo, tá dando tudo errado. Não, você não acordou com o pé esquerdo, não. Você acordou num dia como todos os outros, né? Só que aquele dia eu acho que o inimigo resolveu te tentar, né? E assim, o mundo espiritual, gente, ele é mais real do que a gente pensa. Então, é assim, a gente como filho de Deus, nós não podemos dar poder para o inimigo porque ele está derrotado, mas também a gente não pode subestimá-lo. E a gente também não pode espiritualizar tudo, mas também a gente não pode ignorar. Então tem que ter um equilíbrio. E a gente consegue esse equilíbrio através da palavra do Senhor. A gente consegue esse equilíbrio através da comunhão, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, que o inimigo, né, o diabo, o inimigo, nosso adversário, ele é irritantemente insistente. Ele insiste, e você tem que ser mais teimoso que ele. Você tem que ser mais irritante do que ele para não cair. Então, o que nós vamos falar hoje? Sobre alguns pontos importantes. E as formas sutis de como ele vem colocar para a gente todos os dias, né? Vem tentar, vem oferecer aí as suas artimanhas. E assim, todas as áreas da nossa vida, em alguns momentos, ele vai tentar. E vai ser assim. Isso através de manipulação, isso através mexendo com o nosso orgulho, né, com o orgulho humano, mexendo com a ambição, com os desejos. Isso são os arsenais, né? Arsenais que Satanás tem, né? Então são o quê? São as ferramentas que ele tem. Não é à toa que lá em Efésios está falando, né, que a gente tem que usar o escudo da fé para os dardos inflamados do inimigo. Isso é dardo. Né? Então são as sugestões dele, tá? Então a gente viu aqui agora há pouco que a palavra de Deus vem falar para nós assim que Jesus ele foi conduzido ao deserto. Então a palavra coloca assim que Jesus veio do Jordão. Então se ele veio do Jordão é aquela parte que João Batista batiza Jesus. Jesus logo em seguida com o Espírito Santo conduz ele ao deserto. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente fala assim, deserto eu tô passando por um deserto, é tão ruim, Deus não está me ouvindo, está acontecendo tudo, o diabo isso, não sei o quê. Deserto é lugar de preparação. Se você está no deserto, eu não sei qual deserto que você está passando, cada um tem o seu. Deserto é lugar de preparação. É lugar de Deus lapidar a gente. Por quê? Porque lá na frente vai acontecer coisas extraordinárias. E sempre vai ser assim. Essa é a forma que Deus trabalha. Então é assim, vamos pensar um pouquinho, vamos lá atrás no início. Antes de Moisés libertar o povo, ele passou pelo deserto, né? Antes do povo conseguir ir para a terra prometida, ficaram no deserto. Antes de Jesus nos transportar das trevas para a luz, Jesus enfrentou o deserto. Então, assim, se você está no deserto, dê glória a Deus, porque grandes coisas vão acontecer depois. Só que, como que você está para suportar o processo no deserto? Essa que é a chave. E aí você pode estar pensando, Maria, mas como que você fala que deserto, né? É lugar de preparação. Acabei de citar aqui alguns exemplos, mas vamos mais um exemplo aqui na Bíblia. Deuteronômios 8:2 fala: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Então, deserto é lugar de prova. Eu já ouvi uma pessoa uma vez falando assim: Deus não precisa provar ninguém, porque Ele já conhece nosso coração. Sim, Ele já conhece nosso coração. Só que a prova não é para Ele, a prova é para nós. A prova é para nós. Nós que temos que saber o tamanho do nosso Deus. É a gente que tem que ser convencido. Não Deus, Deus já sabe, Ele já escreveu nossos dias. Mas nós precisamos disso.
Até mesmo porque grandes coisas Deus tem na vida de cada um aqui, de cada um que está ouvindo. Deus tem grandes coisas, mas Ele não vai te dar grandes coisas enquanto você não estiver preparado. Porque coisas grandes na mão de criança é desperdício, e ao invés de virar bênção, vira maldição. E aí vamos entrar aqui no texto. A Bíblia fala assim, o texto nós acabamos de ler, que Jesus foi cheio do Espírito Santo, foi conduzido até o deserto. E aí quem que aparece lá? O cão, o coisa ruim. Aí ele aparece com uma proposta de... Qual que é a proposta do inimigo? Tirar você do caminho, tirar você do propósito. E quando nós estamos no caminho, para alcançar o propósito a qual o Senhor nos deu, para a gente chegar, nesse caminho a gente vai passando por algumas situações. E durante esse processo, nós vamos ter fraquezas, que é o que a gente chama de vulnerabilidade. Então nós vamos ficar, alguma situação a gente vai ficar frágil. E isso é normal acontecer, né? É um processo, né? A gente está deixando Deus trabalhar na nossa vida. Então a gente está sendo quebrado. Deus está tirando tudo aquilo que vai atrapalhar a gente naquilo que Ele já estabeleceu para nós fazermos. Então isso é necessário. Então com isso a gente vai brigar com a gente mesmo. A gente vai brigar com quem está próximo. Então a gente vai entrar em batalhas internas. E aí quem que vai lá para se aproveitar? O inimigo. Não foi assim com Jesus? A palavra diz que Jesus ficou no deserto 40 dias. E após 40 dias ele teve fome. Aí o que o aproveitador fez? Chegou até lá e foi mexer com o quê? Com a necessidade de Jesus. O que a Bíblia fala pra gente? A Bíblia fala que o diabo, ele está ao nosso derredor, ele anda, né, ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, e assim, o que ele faz? Não falei que ele fica à espreita? Então, ele estava provavelmente ali vendo qual seria a necessidade de Jesus, qual seria a vulnerabilidade de Jesus. Jesus veio como homem, então ele teve fome. E aí o que o inimigo fez? Se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Então o que ele estava fazendo? Ele estava se aproveitando da vulnerabilidade de Jesus para tirar Jesus do propósito que Jesus tinha. Então é assim, durante o deserto, nós vamos ter vulnerabilidades físicas, emocionais, muitas vezes também na saúde. E como que a gente vai combater isso? Igual Jesus está ensinando. Quando ele fala, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus fala para ele que nem está escrito que nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então é assim, se você não conhece a palavra de Deus, se você não sabe o tamanho do seu Deus, é bem provável que você possa ser tragado. É bem provável que você saia do caminho. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele pega pesado. Ele é covarde, ele é aproveitador. Mas tem uma coisa aí que às vezes pode passar desapercebido. Pelo menos para mim passou. E olha que eu já li essa passagem muitas vezes. E olha que eu já ministrei sobre essa passagem muitas vezes. Quando ele fala assim para Jesus, se tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pães. Aí assim, a gente viu ali que ele está mexendo com duas questões. Uma necessidade física e a outra ele apela para o emocional. Maria, como assim emocional? Olha a astúcia dele. Então ele jogou uma, não deu certo. Aí ele joga a outra. O que ele está querendo dizer? O que ele está querendo fazer? Se tu és filho de Deus, ele está querendo plantar o que no coração de Jesus? A dúvida. Então é assim, por isso que eu falo, o diabo não vai brincar de ser diabo. Ele vai insistir e ele vai jogando ali para ver o que ele pode pegar de você. E o inimigo faz isso, gente, o tempo todo conosco. O tempo todo, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho batalhas terríveis
né, que a gente fala mentais, né? Batalhas na mente. Né? E a batalha na mente é essas questões emocionais. Vai mexer com a sua identidade, vai mexer com rejeição, vai mexer com um monte de coisa que está aí dentro, que só Deus sabe. Só que com Jesus não funciona. Mas infelizmente, a gente vê que tem muitos irmãos que caem. Então assim, é necessário a gente saber quem que nós somos em Cristo. É necessário a gente estar firmado. E é necessário a gente saber que nós vamos ter aflição, que nós vamos passar por isso, que isso é necessário para forjar nosso caráter em Cristo, para saber, né, aonde a gente vai chegar e vai realmente dizer se eu amo Jesus ou se eu não amo Jesus, ou se eu estou pronto para fazer aquilo que o Senhor deu para mim fazer. É uma aprendizagem. E no deserto, quem que ficou com Jesus? Deus não se ausentou, estava lá. Jesus como homem tinha suas necessidades. Qual era a companhia de Jesus? O Espírito Santo. Mas também qual era a outra que não estava deixando ele em paz? O diabo. Vai depender de você quem que você vai escutar. Se você vai escutar a voz de Deus ou se você vai escutar a voz do diabo. Mas infelizmente muitas vezes a gente escuta a voz do diabo. Principalmente no que diz a respeito à identidade. Porque como eu falei, ele pega pesado. Com Jesus ele falou assim, se tu és filho de Deus, e com a gente o que ele faz? Você não é de nada, quem que é você? Você nasceu para ser perdedor. Então ele vai mexendo com as suas feridas. Só que Jesus sabia quem que ele era. Até mesmo porque a palavra não está falando que ele veio do Jordão? A palavra fala, em outras versões, fala que após ele ser batizado, ele foi conduzido, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto. E aí eu fico pensando, Jesus ouviu assim, quando foi batizado. A palavra diz que abriu-se o céu e saiu uma voz que fala, este é meu filho amado, em quem muito comprazo. Então é assim, ele só teve a reafirmação. Jesus precisava de reafirmação? Gente, não. Mas, lembrando você, para depois não falar que a Maria está falando heresia, né? Jesus estava em forma humana. As pessoas esquecem disso. Jesus era homem e era Deus. Mas ele tinha necessidades aqui nessa terra humanas. Emocionais também. Então ele também passou por batalhas. Só que, diferente de nós, ele sempre tinha foco no propósito. Qual que era o propósito de Jesus? Fazer a vontade do meu Pai. Ele falou isso várias e várias vezes no Evangelho. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então ele estava muito focado no propósito dele. E ele sabia quem era ele. E agora eu não sei o que acontece com os filhos de Deus, que escuta o Espírito Santo falar, você é meu, ei, você é meu, eu morri na cruz por você, você é meu. E vira e mexe, a gente está com crise de identidade. E vira e mexe, o inimigo está sambando na nossa cabeça. Por que isso acontece? Porque a gente perde o foco. Ele vai jogando um monte de distração e a gente perde o foco. Então, estão entendendo quais são as nossas batalhas de todos os dias? O porquê que a gente precisa todos os dias ler a palavra? A gente precisa ir para o nosso secreto todos os dias? A gente não pode baixar a guarda. Porque, no fim das contas, o que vai fazer a gente derrotar o inimigo é a palavra de Deus. Entretanto, não adianta você simplesmente recitar. Por quê? A gente vai ver aqui próximo. No próximo ponto aqui. Manipulação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a palavra não é só você recitar, é você viver e você crer na palavra. Então é assim, tem promessa. Todo mundo tem uma promessa aqui. Aí eu não sei qual que é a minha promessa, eu não sei o que Deus me prometeu. Vai orar que Ele te fala. É assim. Não sou eu, não sou o pastor, não é nem um irmão que vai falar para você. Olha, o seu propósito é esse. Não, nosso propósito a gente acha com o joelhinho no chão. É o próprio Deus que vem falar pra gente. Ele pode até usar, mas Ele quer que você fale com Ele. E até nisso, o inimigo fica ali cutucando. Ele fica tentando tirar você.
Aí assim, você fala, hoje eu vou ler a Bíblia. Se não for um hábito, irmão, vai ficar ruim, porque é uma batalha. Você começa a ler, parece, você está ali, aceso, pode estar assistindo a televisão. Aí você vai ler a Bíblia. Parece que tem dois cãozinhos, um na direita e outro na esquerda. Que você começa a ler e começa assim, fechar o seu olho. Dá um sono, embaralha o pensamento, embaralha tudo. O que é isso? É ataque. Tem muitas pessoas que falam para mim assim, Maria, começa a ler a Bíblia, não consigo entender nada. Mas vai ler um livro secular, entende tudo. Eu não vou ler a Bíblia não, porque é muito difícil. É o inimigo. Quanto menos você lê para ele, melhor. Quanto mais longe de Deus para ele, melhor. Porque ele vai poder falar para você assim, quem você pensa que você é? Você é um lixo, você é isso? E você vai acreditar. Porque quem reafirma para você que você é filho de Deus é a palavra de Deus. Uma das batalhas que a gente pode enfrentar também durante a nossa caminhada cristã, nosso dia a dia, são as enfermidades, a saúde. Não estou falando que o diabo coloca doença em você. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós enfrentamos problemas de saúde e como eu acabei de falar, o inimigo ele se aproveita de situações para poder vir te infernizar, que é isso que ele faz. E assim, no caso ali de Jesus, foi o diabo, né? No nosso caso, são os secretários dele. Às vezes invisíveis e às vezes de carne e osso. Ele usa uns enviados aí. Vida de Jó. Quem foi enviado ali na vida de Jó? A própria esposa, gente. Né? Jó estava lá se coçando todo, já tinha se passado por um monte de coisa. Maria, mas ela também estava sofrendo, ela também estava vulnerável. A gente entende, só que teve uma diferença aí. Jó estava vulnerável fisicamente, um monte de coisa. Ela fez um monte de pergunta para Deus. Deus deu o dobro de pergunta para ele. Ele sossegou de ficar fazendo as perguntas ali. Mas ele ficou firme. Tô machucado, tá doendo, tô urrando, mas eu tô ali. Meu Deus está ali. Uma hora isso vai acabar. A outra também estava no mesmo sofrimento. Só que o que ela escolheu? Olhar para dor, olhar para sugestão do inimigo. Ela chega e fala para ele, amaldiçoa esse Deus e morre. Você acha que uma pessoa em sã consciência vai falar isso? Uma pessoa temente a Deus vai falar isso? Se ela não estiver sendo cutucada pelo tinhoso? Claro que não, né? Então, assim, o tempo todo a gente tem que vigiar. Como eu falei para vocês, às vezes, né? Às vezes não, na maioria das vezes, como eu falei, tem os secretários, mas tem os enviados também. O que tem de enviado para poder te desanimar, para poder te criticar, que você fica pior ainda. Então, tudo isso é arsenal do inimigo para te tirar do propósito, para fazer você desacreditar nas promessas, para fazer você desacreditar no amor de Deus. É para isso que ele está aí. E aí eu pergunto para vocês, como que vocês têm lidado com a vulnerabilidade? Será que a gente tem lidado bem com a nossa fraqueza? Isso não é para colocar peso e nem culpa. Porque a gente tem nossos momentos de fragilidade. Tem hora que a gente fala assim, meu Deus, não aguento mais. Isso é normal, gente. O que eu estou querendo dizer é, não se entregar. Regaça as mangas, vai para cima. E você tem com que ir para cima dele. Quando a gente está passando por situação difícil, a gente tem que manter a nossa fé. A gente tem que manter a nossa identidade. A gente tem que se alimentar pela palavra. Senão, a gente não aguenta. E aí vem esse segundo ponto que eu queria falar com vocês. Que nós também passamos todos os dias. E essa daqui, eu estou para falar que é uma das mais cruéis. Que é a manipulação. Maria, como que é isso? O texto que nós lemos disse que o inimigo levou o Senhor Jesus até Jerusalém. E lá no pináculo, no alto do templo, o que ele fala para Jesus? Se tu és filho de Deus, joga-te até para baixo. Porque está escrito que o Senhor vai mandar os anjos para poder te ajudar.
Não vai fazendo nada para você. Então, deixa eu só ler para vocês aqui, ó. Me perdi aqui, gente. Misericórdia. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe um instante todos os reinos do mundo e disse-lhe, o diabo, dar-te-ei o poder... Não é esse. Não é esse. Se tu és filho de Deus, lança-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos sobre ti, para te guardar. Então, e assim, o que ele faz? Ele usa a própria palavra de Deus para tentar fazer você sair do alvo. O que é manipulação, gente? Manipulação é a influência, né? É influenciar o comportamento e o pensamento de uma pessoa. E as estratégias sempre é esconder a verdade. Isso quer dizer o quê? Esconde a verdade para induzir a pessoa a entender ou acreditar numa falsa ideia. Tá? Então, olha que coisa. Ele pega a verdade, ele distorce a verdade para fazer você acreditar que aquilo que ele está dizendo é verdade. E aí, com isso, entra o quê? Entra a mentira. Então, manipulação, a mentira e engano, elas andam tudo de mãozinha dadas. Então, o que é a mentira? A mentira é quando eu declaro uma informação falsa. E o engano? O engano é a prática da manipulação e da mentira. Então, a palavra fala que o diabo, ele é enganador, que o diabo é pai da mentira. Então, se a gente for levar para os textos bíblicos, Apocalipse 20, 10 fala, e o diabo que os enganava foi lançado no fogo do inferno. Em João 8,44, o diabo é o pai da mentira. Atos 13:10, filho do diabo, cheio de engano e de toda malícia. Então, é assim, a palavra de Deus coloca o diabo como enganador, como mentiroso. E é aqui que eu quero chamar a atenção nós podemos ser vítimas disso, ser tentados e sermos vítimas, assim como nós podemos ser tentados e fazer isso. E aí aquela coisa. Fala como crente, se veste como crente, está na igreja de crente, mas é um diabo. Credo, Maria. Querem um exemplo? Jacó enganou o pai. Jacó e Esaú. Labão engana Jacó. Rebeca engana Isaac. Ah, Maria, mas ali eles foram movidos por desejos, ali é diferente. Não é diferente não. Enganou, mentiu, enrolou, manipulou situações. Eram filho de Deus? Temente a Deus? Mas eles tinham brecha no coração. Um porque gostava mais de um filho do que o outro porque queria ser ter a bênção da primogenitura. O outro que teve que trabalhar um montão lá, porque queria casar com uma esposa, foi enganado. E era um filho de Deus, pessoas temente a Deus. Gente, se o diabo não tentar os filhos de Deus, tem coisa errada. Tem coisa errada. Então nós devemos combater. Então assim, como que nós somos manipulados? E como nós manipulamos? Com meias verdades. Que foi o que Satanás fez. Se tu és filho de Deus, pula-te aqui para baixo, porque está escrito. É aí que eu falo, a diferença entre você viver a palavra e crer na palavra, a palavra revelada, do que você ser um simples papagaio. Tem uma diferença muito grande. Qual é a diferença? A diferença é quando eu sei que isso aqui é verdade, que eu tomo posse que a palavra de Deus é verdade, do que simplesmente eu pegar e recitar como se fosse um verso, como se fosse um livro que eu vou ler, eu vou estudar para passar no vestibular. E não é assim. E infelizmente nós estamos com muitas pessoas dessa forma. Lê a palavra de Deus, mas assim, eu fiz minha obrigação hoje, já li.
Aí se decepciona com tudo, se decepciona até com Deus. Mas foi Deus que decepcionou ela? Não, foi ela mesma. Então não tem outro caminho. O caminho é a palavra de Deus, a oração. Esse é o caminho. Não tem outro caminho. E não tem caminho fácil. O auto-engano. O que seria o auto-engano, gente? O auto-engano, na verdade, ele é muito mais movido pelo... Isso aí eu Maria, tá? Falando, não tá isso na Bíblia. Mas assim, eu tenho um entendimento que o auto-engano seria... É nada mais, nada menos do que uma influência do espírito de engano. Então, assim, o que é auto-engano? Eu li até um livro, eu não vou falar para vocês, para vocês não forem procurar na internet, porque esse livro buga a cabeça da gente, né? Então, é assim, você acha que é, mas pelas suas atitudes que você está fazendo, você acaba percebendo que você não é nada daquilo que você pensa que você é. Então, deixa eu traduzir isso, tá? Então, é assim, é aquela pessoa que ela vem para a igreja, ela escuta o culto, ela louva, ela vem em momentos de oração, ela faz até uns mover, mas não tem vida. E aí ela começa a escutar um monte de coisa, aí ela acha que é Deus que está falando, aí ela vai tomar decisões e ela não consulta Deus, aí ela acha que é Deus que está falando, e aí as coisas começam a dar tudo errado na vida, e aí é o diabo. Aí não foi, ela que não foi buscar, né, ali a direção de Deus. Já aconteceu isso comigo. A diferença é que quando você vai buscar a Deus e Ele te responde, normalmente Ele vai responder para você uma coisa que não é o que você quer, naquele momento. Ele tem 3 formas: sim, não e espera. A gente não gosta do não e muito menos do esperar. E aí a gente começa a se enganar. E o pior são ainda aquelas pessoas que se enganam e elas têm assim... uma rebelião, né? Que você vai falar, olha, fulano, não é bem assim. Não, é assim, é assim. E na igreja está cheio disso, gente. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado aonde a gente vai, para quem a gente pede oração. Então é assim, cuidado. Porque o que a gente está vendo hoje na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, é as pessoas abandonarem onde Deus colocou elas para estarem, para ir para outro lugar, atrás de movimentos. Eu não estou falando que você não pode visitar os lugares, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é você deixar viver aonde Deus te plantou, onde você vai ser luz, onde você vai ser bênção, para você correr atrás de outras coisas. Você não conhece a vida daquela pessoa, você não sabe nada daquela pessoa, porque ela fala bonito. Gente, eu já vi gente endemoniado falar em línguas. Maria, mas é a língua do Espírito Santo. Mas quem falou que ele estava espiritual? Ele estava só repetindo. Ele é imitador. A palavra de Deus fala que nos finais do tempo, os falsos, né, o inimigo, ele vai fazer sinais e prodígios. E não é Deus. E aí, como que você vai saber disso? Discernimento. E como que eu vou ter discernimento se eu não oro? Como eu falei, não tem caminho. Não tem caminho largo para você passar a porta estreita. Vou dar alguns exemplos do dia a dia. Às vezes você pode estar aí sentado na cadeira, você que está ouvindo, mas eu não manipulo ninguém, deixo ninguém me manipular. Não? Você nunca recebeu uma proposta meio esquisita na empresa? Você nunca foi chamado de repente para fazer uma alteração num relatório para beneficiar outros, ou para beneficiar o amigo não sei de quem, a prima não sei de quem? Nunca pediram para você mentir? E qual foi a sua postura? Lembre-se e aprendam, tentação, ela só tem um motivo: te levar a cair, te levar a pecar. Ele fez isso lá no Jardim do Éden com a Eva. A tática dele não muda. Mas para eu saber qual que é a tática dele, eu preciso estar atenta. Eu preciso ter discernimento. E o discernimento só vem com Deus. Não tem outra forma. Um terceiro ponto.
vai mexer com o orgulho humano, vai mexer com o poder, vai mexer com o ter, que é outra coisa também que está no nosso meio, está impregnado. Satanás levou Jesus até um lugar muito alto, onde ele mostrou o mundo e suas riquezas e ofereceu a ele poder, glória terrena em troca de adoração. Coloca uma coisa na sua cabeça. Todas as vezes que você tem dois caminhos, um caminho é mais difícil e o outro é mais fácil, desconfie do caminho fácil. Prova. Vou mexer com o pessoal que estuda. Se você não estudar, amado e amada, você não vai bem na prova. Qual que é o caminho mais fácil? Colar. Primeiro, que você não vai aprender. Segundo, que você vai levar um zerão e não vai ter nem a oportunidade de fazer a outra prova. Não sei por que eu estou falando isso, gente. Eu não sei. Não tem outro jeito. Você vai ter que passar pela prova e dando glória a Deus ainda. O que você tem que passar é você que vai passar. Não é o fulano nem o Bertrano, é você que vai passar. Entretanto, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. E fique-se satisfeito por isso. A palavra de Deus fala que nós devemos resistir. A palavra de Deus fala assim que o reino de Deus é tomado à força. Isso quer dizer que não é nada fácil. O que Satanás estava oferecendo a Jesus? A coisa mais fácil. Satanás já sabia o que ia acontecer. Só que ele estava fazendo de tudo para que não acontecesse. O que significa esforço? Esforço significa resistir às tentações, viver em santidade, ser justo em um mundo corrompido. Tá fácil viver nesse mundo, gente? Todo corrompido, onde os valores, os princípios de Deus, os princípios familiares virou errado, onde o errado virou certo. Gente, eu dou graças a Deus que a equipe que eu estou liderando hoje lá na empresa são jovens, mas são jovens de princípio. E hoje a gente estava conversando sobre isso. E isso me alegrou muito o coração. Porque mesmo uma delas, não conhecendo a Jesus, gosta muito da ciência, tem princípios e tem valores. Então é assim, não está fácil de viver no mundo corrompido. E aí você vai guardar sua fé? Então o esforço é tudo isso. Guardar a fé, renunciar, todos os dias nós temos que renunciar. Viver uma vida de obediência e adoração. Não é fácil, né, adorar na prova, né? Jó adorou. Quando a mulher falou lá para ele assim, abandone esse Deus e morre. Primeiro que ele falou, né? Fala como louca, né? Mas aí depois ele fala, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então o esforço é a porta estreita que Jesus fala. O inimigo, ele vai te oferecer o caminho mais fácil, mas não vai te dar a vitória. Ele sempre vai fazer com que você não respeite o processo. Ele sempre vai fazer você desobedecer a Deus. E para isso ele vai apelar. E ele vai apelar para os desejos do seu coração. E hoje o que mais a gente tem? Hoje o que a gente mais vê é assim. Tem duas frases, gente, que eu assim odeio. Tem uma delas que eu odeio mais ainda. Que é, se você quer, você pode. Se você quer, você pode. Tá assim agora. E uma tinha estampado no lugar onde eu trabalhava. Se você pode ser o que você quiser. Aí teve um dia que eu parei e fiquei olhando assim. Gente, crente é louco, né? Eu parei e fiquei olhando. Você pode ser o que quiser. E eu fiquei com aquilo olhando. Aí daqui a pouco vem uma outra crente também do lado aqui. Maria, por que você tanto olha para essa parede aí? Eu falei assim, Senhor, já prestou atenção no que está escrito aqui? Ela, não. Eu falei assim, lê. Ela, se você pode ser o que você quiser. Eu, lê de novo. Ela, Maria, você pode ser o que você quiser. Eu falei para ela, então você é um peixe.
ela olhou pra minha cara, você não pode ser um peixe. Falei assim, mentira. Então, essas são mentiras. Não é sutil? Você olha lá, você fala, é uma frase normal. Porque tá desse jeito, tá? Então, é normal, tudo é normal. Não, amado, não é normal, não. Você não pode ser o que você quer, não. E você não pode ter tudo o que você quer, não. Não é assim que funciona. Por isso que a gente está vendo um mundo totalmente cada vez mais indo levar da breca. Os jovens de hoje não sabem para onde vai, não sabem para onde que eu vou, onde que eu tô. Tá assim a coisa. Por quê? É o que Satanás estava fazendo, tentando fazer com Jesus. A adoração. Nós vivemos num mundo onde o ídolo é a própria pessoa. Ídolos de si mesmo. Vivemos num mundo de ilusão. E quem não está no mundo de ilusão é o que está errado. Não preciso nem falar, né, gente? O que tem acontecido? Eu olho e fico assustada. Mulheres escravas da beleza e os homens escravos do dinheiro. Tá desse jeito. Gente, eu vejo assim, o que eu vi? Eu vi uma pessoa um dia com, se só vê celular. As pessoas perderam tanta noção, que assim, tinha uma pessoa, eu estava observando uma pessoa, ela estava com o celular virado para ela assim, com uma taça, tomando água, virando a taça e fazendo biquinho para ela mesma, olhando no celular. Eu falei assim, síndrome de Narciso, vai morrer ali olhando ali mesmo, porque Narciso morreu assim, né? Narciso se apaixonou pela própria imagem e morreu afogado. E a pessoa está lá. E a gente vê isso o tempo todo. O que é isso, gente? Ídolos de si mesmo. Adoração de si mesmo. A gente está vivendo num mundo que o mundo está falando, se adore, se adore, se adore. É isso. E tem um monte de crente caindo nisso. Eu não sou contra Instagram, não sou contra de tirar foto, mas eu sou contra esse negócio de ficar ali se amando. Tem um monte de meninas se cortando, tem um monte de mulheres pirando o cabeção aí, porque está vivendo num mundo de ilusão. Esse mundo que foi criado, não foi para você. E os homens, né, atrás de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ei, quem foi que falou para você que você vai ser feliz tendo dinheiro? Muito pelo contrário, você vai perder sua saúde. Então tá assim, o que é? Ídolos, ídolos de si mesmo. E, gente, isso é todos os dias. Sendo que a palavra é: adorarás o Senhor teu Deus, e somente Ele darás culto. O que o mundo hoje está fazendo? Cultos de si mesmo. Eu tenho que ter e eu tenho que mostrar. É isso. Eu tenho que ter, eu tenho que mostrar. Se eu não tenho e não mostro, eu vou morrer. É bem assim. Bom, agora que vocês já viram as lutas que nós temos todos os dias, eu pergunto para vocês estão preparados para o combate? Será que nós crentes, nós estamos preparados para o combate? A palavra de Deus fala lá em Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aí? Você está preparado? Você tem entendimento do que significa isso? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Será que a gente tem noção, a gente tem certeza? Primeira coisa antes de a gente entrar num combate, eu preciso saber algumas coisinhas primeiro. Primeiro, eu preciso saber quem eu sou. De quem eu sou. E o que eu tenho, do que eu sou capaz. Primeira coisa, se você não saber quem que você é, você já 50% você já perdeu a batalha. Então você precisa saber quem que é você. Numa batalha espiritual você precisa saber quem que é você. Você precisa ter posição. Porque a primeira coisa, você precisa saber da sua identidade. Satanás veio a primeira vez. Se tu és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se tu és filho de Deus, joga isso daqui para baixo. Então assim, ele jogou 2 vezes. Ele tentou 2 vezes contra a identidade. Então isso quer dizer que a identidade nossa para ele é muito importante. Porque é por aí, se ele conseguir tirar de nós a identidade que nós temos de filhos de Deus, aí tá facinho.
Por quê? Porque filho tem autoridade e filho tem herança. Estão lembrados do filho pródigo que o pastor pregou? Filho tem autoridade. Se ele tira de você a sua identidade de filho, meio caminho andado. Então a primeira coisa que eu preciso saber, que eu sou filha de Deus, que eu sou amada de Deus, que Jesus veio para me salvar e que em Cristo eu tenho poder, porque Ele delegou isso para mim. E porque a palavra dele diz que o Senhor deu poder para a tua igreja, para a gente pisar sobre cobras e escorpiões. E porque a palavra dele fala que em nome dele a gente expulsaria demônios, a gente curaria enfermos. Filho tem tudo isso. Então a primeira coisa é a sua identidade. Saber que você tem o Espírito Santo, que é ele que capacita, não é na sua força, é na força do Espírito Santo. Coloca a armadura e vai. O segundo ponto que eu preciso ter um discernimento, que os filhos de Deus, eles vão passar, a gente vai passar por algumas privações, a gente vai passar por provações, a gente vai passar por tribulação. Só para vocês entenderem, privações é quando eu sou privado de alguma coisa. Jesus estava privado de pão, de comida, então ele foi privado de comida. Provações é para eu ser provado, vai testar o meu caráter, vai me preparar para algo maior. E tribulação é sofrimento, são as perseguições. E entender que a tentação não vem de Deus. A própria palavra de Deus fala, né, que não vem nenhuma tentação que venha, que a gente sofre, que venha de Deus. Nenhuma. Entretanto, Deus permite. Só que Ele dá o escape. Você não está sozinho. Ele te dá escape. Isso é ter discernimento. Isso é resistir o diabo. E resistir o diabo, gente, não é ficar só fazendo nada não. Falar eu te repreendo, não. Vai para cima. Ele faz pressão, você devolve a pressão para ele. Então ele vem rosnar, você rosna para ele também. Então, vamos fazer igual Davi. Você vem contra mim com lanças, mas eu vou contra ti. Em nome de Deus, o Deus dos exércitos, Deus de Israel. Aí vamos colocar aqui, vamos traduzir para nós aqui. Você vem contra mim com laços, com manipulação, com propostas, com todo o seu arsenal de guerra você vem contra mim. Mas eu vou contra ti, revestido de poder e autoridade, junto com os anjos do Senhor. E em nome de Jesus dos exércitos, eu que te derrotou lá na cruz. E para te lembrar, diabo, quando ele te derrotou lá na cruz, ele tirou a chave da sua mão, do inferno, da sua mão. Ele me tirou do inferno e me trouxe para a luz. É isso que você tem que falar para ele. Você é filho de Deus, você tem autoridade. A palavra fala que o Filho de Deus se manifestou para destruir todas as obras do diabo. E Deus, né, Jesus te deu essa autoridade. Então você tem que falar isso para ele. Pôr ele para correr. Duvido que ele vai ficar ali. Não vai. Ele vai voltar, mas ele não vai. Então, como que nós livramos das tentações, das investidas do inimigo? Como que eu vou fazer isso? Disciplina espiritual. Oração, jejum, leitura da palavra. Oração, jejum, leitura da palavra. E, pessoas, jejum não é para ganhar coisas não, tá? Não é para ficar pedindo coisas para Deus não, tá? Se você tiver que pedir alguma coisa para Deus no jejum, pede para Ele te quebrar. Porque jejum é para matar a carne, é para mostrar a nossa fraqueza e para nós mesmos. 1 Pedro 5,9. Resistam, firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então não é só eu, como diz o pastor Leandro, não é só você não, o cisco do universo. Não é só você que sofre não. Todo mundo sofre. Alguns mais, outros menos, né? Quem está no sofrimento sempre vai achar que é ele que está sofrendo mais. Isso é normal. Então, como que eu venço essa batalha? Jesus deu aqui pra gente. Tá passo a passo.
E não é nem só nessa passagem, tem várias passagens onde Deus ensina como a gente deve batalhar as nossas batalhas no dia a dia, como que a gente vai travar essas batalhas sem sair machucado. Você só vai perder uma batalha se tiver propósito de Deus nela, senão você não perde. 1 Pedro 2, 21 diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisaduras. Então, o que as batalhas do dia a dia, ela vai nos ensinar? Como eu falei, a tentação, ela vem para fazer a gente errar. Ela vem para tirar a gente do propósito. Mas em cada batalha que você tem, em cada tentação que você vence, você aprende a depender de Deus, totalmente de Deus. Você aprende a confiar na fidelidade de Deus. Você aprende a adorar. Você aprende o poder da palavra. Você aprende a manejar a palavra. Você aprende a ser humilde, submisso e ter discernimento. É assim que você vence. Essa é a receita, não tem outra. E para a gente concluir, o nosso inimigo, ele é astuto. Se a gente for ver aqui em Lucas 4:13, que foi o último versículo que a gente leu, está escrito assim: e terminando toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus até tempo oportuno. Até você ficar vulnerável de novo. Ele vai. E eu quero deixar para vocês a seguinte mensagem: Jesus já derrotou o diabo. E ele não tem autoridade nem na minha vida, nem na sua vida. Ele não tem. O diabo somente tenta. E ainda ele vai tentar se ele tiver a permissão de Deus. Até para tentar ele tem a permissão de Deus. Ai, Maria, como assim? Vai lá ler o livro de Jó. Satanás foi lá pedir para Deus lá: eu posso lá cutucar Jó? Vamos lapidar ele. Está concedido, mas não toque. Então o inimigo não pode te tocar. Se você é filho de Deus, o inimigo não te toca. Quantas tentações? A escolha é sua. A escolha é nossa. Cabe se nós vamos aceitar as tentações, se nós vamos cair nas investidas do inimigo, ou se a gente vai rejeitar, ou a gente vai resistir. E a gente tem de tudo para resistir. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos o sangue de Cristo. Nós temos a autoridade de Cristo. Nós temos tudo para vencer uma batalha. Porque as guerras, meu amado, já foi vencida lá na cruz. As nossas guerras foram vencidas lá na cruz. Jesus venceu por nós. E a palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas as batalhas é nossa. A gente tem que batalhar. E escolha também as suas batalhas. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Vamos orar? Pai querido, amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa sua palavra. Querido Deus, sela essa palavra, Senhor Deus, no nosso coração, Pai. Que a tua mensagem, Senhor Deus, de hoje, ela possa, Senhor Deus, ecoar, ó Pai querido amado, no mais fundo da nossa alma, Pai. E que possamos, ó Pai querido amado, resistir, Pai, todos os dias, ó Pai. E que nós não saiamos, Senhor Deus, do foco, Pai querido amado. Que nós possamos completar a carreira, ó Pai querido amado, aquela que o Senhor, ó Pai, guardou para nós, ó Pai. Pai, nos ensina, Senhor Deus, a guardar o nosso coração. Nos ensina, ó Pai querido amado, a guardar os nossos ouvidos, ó Pai. Nos ensina, Pai querido amado, a guardar a nossa fé, Pai. Em nome de Jesus, querido Espírito Santo, que a cada dia o Senhor venha nos capacitar para que nós possamos glorificar, Senhor Deus, o nome do Senhor, ó Pai, em cada batalha vencida. Em nome de Jesus. Amados, boa noite. Deus abençoe. Vocês são guerreiros de Deus, um filho desse está aqui para escutar a Maria. Deus abençoe.